Das Criaturas. Primeira produção dos estúdios DC, capitaneado por James Gunn. E finalmente algo que presta da DC fora dos quadrinhos. Porque não é só bom, é ótimo. Eu sou o Versus e você está no. Primeiro, vamos falar do roteiro. Qual que é a história? A Amanda Waller recruta o Rick Flag Sr., o pai do Rick Flag Jr., que morreu nos eventos de Corto Maltese, do filme Esquadrão Suicida. Então eles mantêm essa história, no novo universo DC, fora das HQs. O Estado americano proibiu o uso de seres humanos em missões perigosas, suicidas. Então a Amanda Waller encontra uma brecha. Eles não podem usar humanos em missões. Então ela cria a Força-Tarefa M de monstros, e eles são batizados de Comando das Criaturas. E a primeira missão deles é impedir que a Circe, uma amazona, a vilã da mulher, uma das vilãs da Mulher Maravilha, que é uma deusa bruxa, e nessa versão também é uma amazona, originalmente ela não é uma amazona, que ela está atacando um reino fictício, um país fictício, e a Amanda Waller envia o Comando das Criaturas com a liderança do Rick Flag, com o mesmo esquema de colocar bombas nos pescoços dos seus integrantes, pois eles são maus, para que eles não fujam, para que eles não façam besteiras, para controlar esses monstros. Chegando no reino, eles vão de encontro com a regente do reino, que é uma princesa, e ela está regendo extraoficialmente porque quem é a rainha é a mãe dela, só que a rainha já é aquelas velhas, sabe, aquelas que estão babando e tudo mais. Eles estão lá para proteger ela e conseguir derrubar a Circe e os revolucionários delas, que obedecem ela porque estão apaixonados, porque é a Circe, mas porque eles querem invadir a Ilha das Amazonas. Ela, como uma amazona renegada, não gosta das Amazonas, então o acordo é esse: a gente ajuda você a tomar esse reino, porque ela disse que ela é herdeira legítima, mas é papo, né? E aí depois ela vai ajudar eles a tomar o reino das Amazonas, que é uma ilha sexista, né? Missândrica. Não pode viver homens lá, só tem mulheres. Então essa é a missão deles. Aí então, o roteiro, ele é bem construído, bem estruturado, não é chato, não tem barriga, tem um ótimo ritmo, mas também não é apressado. Aí, antes de falar dos personagens, vamos falar da arte. A direção de arte é ótima, porque a arte, a animação é diferente. Então, a arte é desenho em 2D, mas bem caprichado. Tem muitos desenhos 2D hoje em dia que é tão preguiçoso que é feio de você ficar assistindo, sabe? É bem bonito. Não se esquece que é uma animação. A animação é bem feita, os diálogos são bem colocados. O... As cenas de ação são bem feitas. Como eu disse, você encontra tudo ali. Você tem drama, ação, construção de universo, diálogos bem feitos. Então agora eu já tenho que dizer, não é uma obra popularmente conhecida como lacradora, sabe? Não é toda progressista, cheia de pautas ideológicas, não. Os diálogos são naturais, inclusive quando eles entram em questões como progressismo, conservadorismo, qualquer coisa política, ou enfim, é natural. Nenhum dos personagens de repente começa a fazer uma palestra ideológica. Então vamos aos personagens. O único ser humano na equipe, que é o líder, é o Rick Flag Sr., que eu já falei. E quando ele conhece a princesa, os dois já gamam um no outro. E conforme eles vão dialogando, o desejo vai aumentando. Então ele fala que a única coisa boa que saiu do casamento dele com a ex-esposa dele, que ele é divorciado, foi o filho dele. Ele entrou pro exército para ter dinheiro para sustentar a família. E o filho, quando fez 18 anos, entrou pro exército para servir ao país. Então ele tá desolado pela morte do filho, né? Que foram há poucos anos que o filho morreu.
E aí a princesa conversa que ela quer levar o país dela pro o século XXI. Mas aí ele falou que o século XXI não é tudo coisa boa, tem muita coisa ruim. Então, usando as minhas palavras, uma das coisas ruins do século XXI foi a esposa dele. Ele falou, uma exímia esposa do século XXI, que é egoísta e só é aquela história do esposa feliz, casamento feliz e marido que se dane. Aí ela falou, então vou anotar que eu não quero ser esse tipo de esposa. Ela já lá flertando com ele e tal. É uma série animada, 16 anos. Então, eles vão pro bem bom, eles fazem o divertimento adulto. Por isso que eu falei, é tudo bem. é, não fica faltando nada. Como eu falei, tem o romance dos dois, o romance adulto, que as coisas acontecem. Tem o drama do passado dos personagens, tem a seriedade da situação, a comédia. Tem comédia, mas não fica aquela comédia galhofa, ela tá bem colocada, tá tudo bem dosado ali. Então, nesses dois, são dois primeiros episódios que foram lançados, né, ontem. No quesito personagem, eles focam no Rick Flag Sr. e na noiva. Quem é a noiva? Ela é o do Dr. Frankenstein, mulher. O Dr. Frankenstein, ele criou o monstro, né, dele, e o monstro dele estava se sentindo sozinho, querendo amar. Então ele exige o pai que crie uma noiva para ele. E ele cria, deu certo a criação. Só que quando ela vê o Frankenstein, ela fica apavorada, ela fica com nojo, ela não quer ser noiva dele. O pai dele ajuda ela gama no que seria o pai dela no criador. Eles se relacionam. Então, no segundo episódio, a gente já tem duas cenas de sexo. Mas não é explícito, é só, né? Induz que tá acontecendo, porque é 16 anos, não 18. Então, o Frankenstein se sentindo traído, ele mata o pai, ele quebra ele e começa a perseguir a noiva. E aí, ao longo de um século, vai ter ao longo do tempo e espaço ela fugindo dele, ele querendo que ela o ame. Então tem esse drama da criação, os diálogos são bem inteligentes, sabe? Os diálogos são naturais, como eu falei. Quando eles entram em qualquer pauta sobre qualquer coisa, são pessoas com visões de mundo diferentes, escutando, conversando. É muito legal. Eu disse que tem a comédia, mas não vou entrar em pormenores da comédia. E que comédia não é algo que me interessa muito. Então, no quesito personagem, tem foco nesses dois. Mas, no Comando das Criaturas, temos mais. A gente tem o Doutor Fósforo, que é um monstro radioativo. Temos a Nina, que ela é um ser aquático. E também temos o Doninha, que é o único sobrevivente do um dos poucos sobreviventes à missão em Corto Maltese, né? Que no início do filme a gente pensa que ele morreu afogado, mas ele sobrevive. Ele tá lá também. E o Frankenstein, ele tá na história, ele entra no segundo episódio, mas ele não faz parte da equipe. Mas ele é um monstro, né? Então. Enfim, aí no segundo episódio nós temos uma luta entre a Circe e a noiva. Então, assim, tá tudo redondinho, sabe? A história, os personagens, o diálogo, a arte, as cenas de ação. Quem roteiriza e dirige essa animação é o James Gunn. E ele começou com o pé direito. Eu tô confiante no trabalho do James Gunn porque ele já é popular, ele já tá na indústria, sei lá, uns 20 anos pelo menos. E assim, o Peter Safran deu pra ele o poder da DC fora dos quadrinhos. Ó, quem comanda é você. Bota dinheiro na casa, porque a Warner tá mal das pernas. A maior parte da indústria americana tá mal das pernas por causa da cultura woke, que destruiu os personagens, destruiu as histórias e tal. Então, assim, se ele é esquerdista, o James Gunn, mas ele é um artista, ele sabe escrever história, sabe trabalhar personagens, sabe respeitar os personagens. Então, eu acredito que ele optou por fazer o caminho direito, sabe? De entregar produtos de qualidade. Por quê? Meu, ele tá com o poder da DC todo na mão. Ele é filme,
série de TV e série animada. Ele pode fazer o nome dele crescer na indústria, ele pode entrar para a história da DC do entretenimento, porque tudo tá na mão dele. Ele tá decidindo tudo, é elenco, é história, tal, e os primeiros trabalhos é ele que tá fazendo, mas logo que naturalmente ele vai delegar para as outras pessoas fazerem outras coisas, mas contanto que o foco seja arte e não política de esquerda e respeito aos personagens, ótimo. Muitos não conhecem o Comando das Criaturas, mas eu conheço. Eu li a fase deles lá nos 952. E é isso daí. Eles são uma força-tarefa, a Força-Tarefa M para missões que, tipo, dane-se o que aconteça com eles. Eles não têm direitos, eles são monstros e tal. Então, os personagens realmente agem dessa forma. O Frankenstein, até o momento, ele virou tipo um gado correndo atrás da noiva. Nos quadrinhos ele não é assim. Ele tem uma relação complicada com a noiva nos quadrinhos, mas eu não detectei no Lacrate, porque todo o resto ali não tem Lacrate. O Rick Flag Jr. é um homem que se comporta como um homem, entendeu? A princesa já se apaixona nele. Talvez ela esteja querendo manipular ele, mas no roteiro ali tá bem feito. As personagens femininas, nenhuma delas é aquela empoderada genérica que destrata todo homem que vê pela frente, não. Cada personagem feminina tem uma personalidade distinta, tem um passado distinto, objetivos distintos. A mesma coisa os homens ali. Então, essa é a minha resenha dos dois episódios. Tô otimista para a série animada e para todo o trabalho de James Gunn. Ele tomou decisões